Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta sexta-feira, dia 15 de novembro. A investigação sobre as explosões em Brasília. A polícia localiza a loja onde os fogos de artifício foram comprados. Salvador, na Bahia, está lotada no feriado. A fila para atravessar de balsa até a ilha de Itaparica levou 4 horas. No Rio, o G20 Social propõe aliança global contra a fome. E ainda as competições nacionais de robótica em Goiânia, Goiás. Um evento sobre inteligência artificial reúne estudantes e profissionais. E agora, no Brasil TV. A gente começa o Brasil TV de hoje falando das explosões em frente ao Supremo Tribunal Federal na última quarta-feira. A Polícia Federal está analisando o celular do autor e já tomou o depoimento de pessoas que conheciam Francisco Vanderlei e de um comerciante que vendeu os fogos de artifício para ele. Na Praça dos Três Poderes, o prédio do Supremo Tribunal Federal segue cercado de grades depois do ataque de quarta-feira. Segundo o STF, a proteção ficará lá por tempo indeterminado. A polícia continua investigando como Francisco Vanderlei Luiz planejou e se preparou para cometer o atentado. Esta é uma das lojas onde Francisco Vanderlei Luiz comprou materiais explosivos que usou no atentado. A polícia já acolheu o depoimento do dono, o Fernando. Ele contou pra gente que foi uma compra normal, mas alguns detalhes chamaram a atenção dele. Segundo ele, foram 2 compras em dias seguidos, 5 e 6 de novembro. No primeiro dia, Vanderlei comprou um artefato menor e se identificou normalmente. Mas voltou no dia seguinte para comprar fogos de artifício com uma potência maior. O dono da loja conta que ele disse que queria uma coisa mais bonita para o tipo de evento que pretendia fazer e não falou mais nada. Ele disse que era um evento, ele simplesmente falou que aquela pequenininha que ele tinha comprado no dia anterior não ia pegar bem para o evento dele não, que queria uma coisa mais bonita para a turma dele lá. E não falou local, não falou mais nada não. Fernando disse que estranhou a venda de um artefato tão grande nessa época do ano. No dia que ele veio buscar essa torta maior, eu notei ele assim um pouquinho, meio preocupado, olhava para trás, olhava para os lados e tal. Eu falei com ele que eu passasse o cartão, de todo jeito eu tinha que tirar a nota fiscal. Ele falou, não preciso de nota, não preciso de nota. Outra coisa que eu percebi, a novidade, depois que a gente vai fechando o cerco, depois que aconteceu isso aí, é que ele não parou o carro na porta da loja, eu tenho um estacionamento muito amplo, eu não vi o carro dele. As imagens de segurança da loja já estão com os investigadores. Elas mostram o momento em que Francisco Vanderlei faz a compra. Ele realmente chega a olhar para o lado. Investigadores dizem que ele usou material explosivo para fazer bombas caseiras e aumentou o efeito destrutivo usando pregos e parafusos. A polícia também tomou o depoimento da ex-mulher dele. Ela disse à PF que Francisco nunca falou em explosão ou bombas, mas falava em comprar uma arma. E que ele alugou a kitnet em Ceilândia pela primeira vez em março ou abril de 2022. Nessa época, esteve em Brasília para observar a movimentação e já falava sobre eliminar os ministros do STF. No depoimento, ela também disse que tudo foi planejado única e exclusivamente por Francisco, que acredita sinceramente que não existem outras pessoas envolvidas, a não ser que nesses 3 meses em que ele ficou em Brasília tenha feito algum aliado, e que ele falava para ela que não poderia envolver mais ninguém em seus planos porque não confiava em ninguém. Na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, onde Francisco morava antes de se mudar para o Distrito Federal, agentes apreenderam um telefone celular e pendrives, mas não encontraram materiais ou equipamentos que poderiam estar ligados às explosões. Agora, os investigadores concentram os esforços nas perguntas que ainda estão em aberto. A principal delas é se o responsável pelo ataque agiu sozinho. De acordo com investigadores, várias ações estão sendo realizadas simultaneamente, como perícias, extração de dados do aparelho celular dele e da ex-mulher, depoimentos e análises de redes sociais. A PF também já identificou ameaças que ele fez ao ministro Alexandre de Moraes. Investigadores querem mapear por onde ele passou no dia do ataque e com quem conversou. Na quarta de manhã, horas antes do ataque, ele circulou pelos corredores da Câmara dos Deputados. Ele estava sem mochila e de chapéu. A Secretaria de Comunicação da Câmara disse que ele foi ao banheiro. O registro da saída e a hora não foram divulgados. Em Jundiaí, no interior de São Paulo, a polícia prendeu um hacker suspeito de fazer ameaças contra instituições públicas. Quem tem os detalhes é o Gustavo Neto.
A prisão foi ontem aqui em Jundiaí, num condomínio de apartamentos, onde esse hacker de 36 anos, um empresário, mora com a esposa. Foi resultado de uma ação conjunta da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e a Polícia Civil de São Paulo. Ele disparava e-mails contra políticos, parentes desses políticos e autoridades. Era um material de muito ódio, inclusive de ameaças de violência sexual contra mulheres e também ameaça de morte. Ele ameaçou uma deputada estadual do Rio Grande do Sul, ela e a filha, de morte. Por isso a polícia veio até esse endereço em Jundiaí. No momento da prisão, ele não apresentou nenhuma resistência. Foram apreendidos então computadores, celulares e laptops. O conteúdo encontrado dentro desses equipamentos realmente assusta. Como falei, é um conteúdo de ódio, não só contra esses políticos, mas também com classes como mulheres, negros, homossexuais e nordestinos. Tudo está sendo analisado pela polícia. Também nos e-mails existiam ameaças, possíveis ataques terroristas com bombas em locais públicos, como o Congresso Nacional, e locais de grande movimentação, como o aeroporto de Guarulhos e o MASP na Avenida Paulista. Ele usava perfis falsos, porém com nomes reais, inclusive de vizinhos que estão passando até por tratamento psicológico por estar envolvido em toda essa situação. Em Olinda, na região metropolitana do Recife, um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de colchões. Vídeos feitos por moradores registraram fumaça preta e chamas altas. O fogo começou ainda de madrugada em uma área com madeiras e espumas. E por causa da grande quantidade de material inflamável, os bombeiros trabalharam para concentrar as chamas em uma área mais restrita. O fogo foi controlado pela manhã, mas as equipes continuaram trabalhando no rescaldo durante o dia. A polícia investiga as causas desse incêndio. A fábrica disse que a distribuição dos colchões não foi afetada e que está à disposição das autoridades. E esse feriado foi de muito movimento e filas longas para fazer a travessia de balsa até a ilha de Itaparica, na Bahia. O destino tá ali, a ilha de Itaparica, a 14 quilômetros de Salvador, ou uma horinha de balsa, o conhecido ferry dos baianos. Elisângela vai com a família toda, 4 horas na fila, mas sem perder o ritmo. Sozinho para tapear, divertir a galera aqui, tá debaixo desse sol. 5 balsas se revezam nas saídas de hora em hora, mas o movimento é tão grande que tem até fila para moto. Anselmo tá indo aproveitar as férias. Na bagagem, só o essencial. Só um pedacinho de carne só passar lá quando chegar lá. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada, o resto a gente resolve lá. Quem vai passar o feriadão aqui na capital baiana vai encontrar hotéis e pousadas lotadas. A previsão do setor é que a ocupação chegue a mais de 90%. Agora, tem um lugar um pouco mais concorrido. Encontrar um lugarzinho nessa areia aqui... Ah, amigo, não é tarefa fácil, não. Olha, eu vim antes do café da manhã do hotel, já garanti o meu lugar e ali eu fiquei. Dali ninguém lhe tira. Ninguém me tira por enquanto. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagem, o número de turistas na cidade deve ser 12% maior do que no mesmo feriado do ano passado. Os dois paulistas estão empolgados. Passar um pouquinho em Salvador porque eu nunca conheci, sempre tive muita vontade de conhecer. Então acho que fez total sentido ser o primeiro destino das nossas férias. Calor, gostoso sair de São Paulo, aquela chuva, aquelas tempo cinza, então calor, praia, gosto muito disso. Já o casal de portugueses quer fazer do feriadão uma viagem pela história que une Brasil e Portugal. O turismo não pode ser só uma atividade predadora, tem que ser também uma atividade de promoção dos valores culturais para unir as pessoas. Terra boa, hein, Salvador? E o preço da carne bovina, hein, subiu quase 10% nos últimos 12 meses, de acordo com a FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. É mais que o dobro da inflação. A família do João adora se reunir, fazer uma bagunça e comer bem. Hoje nós vamos fazer churrasco. A família, só a família hoje, vai dar umas 15 pessoas. Então hoje eu vou levar coração,
alcatra com a picanha e assim. Aí tem outras carnes já que eles já levaram para a gente inteirar o churrasco, né? Ele comprou uma peça inteira, como esta, e pediu para os funcionários cortarem do jeito que a família gosta. A peça inteira. Você sabe, mais encontra, né? Porque se for comprar no quilo, aí fica mais salgado, né? O gerente deste açougue no Campo Limpo, na Zona Sul, percebeu que muitos clientes têm optado por outras alternativas para evitar a carne bovina. Acaba se assustando com o valor, com a alta que a carne teve, né? E ele parte para as opções do suíno, do frango e do peixe. Cabe no bolso e fica melhor para o cliente comprar, né? E é exatamente o que a Priscila faz. Aumentou bastante. Aumentou quase o dobro, né, o valor da carne. Então eu opto pela linguiça, pelo frango, pela carne suína. É o jeito, né? É o jeito, mudar o prato. É cada susto quando a gente se depara com os preços, né? E a realidade mostra que as idas aos mercados e açougues estão ficando cada vez mais caras para quem busca carne bovina. De acordo com a FIPE, a carne bovina teve alta de 9,73% nos últimos 12 meses. É mais que o dobro da inflação deste período, que é de 4,76%. Alguns cortes da carne puxam esse aumento. O acém está 13,70% mais caro, o patinho 11,44% e o músculo 11,02%. E todo esse aumento tem explicação e não é só por causa da proximidade com as festas de fim de ano, não. Basicamente tem a ver com a seca de setembro, né? Nós tivemos um setembro muito seco, muito quente, com ondas de calor que não é normal para esse período e junto com o aumento dessa temperatura, tivemos também as queimadas no interior de São Paulo, sul de Minas, queimadas muito intensas e tudo isso prejudicou a oferta do boi hoje, né? A dona Edu Virges entrou no açougue e mirou na peça de alcatra, mas... O que eu vou levar é um bife de segunda aqui, né? Que é muito bom também, né? E a questão de preço mesmo, né? Não é outra questão, né? É hora de usar a criatividade na cozinha, né? E se adaptar. E cientistas de 70 países estão reunidos na Amazônia para uma competição internacional que desenvolve tecnologias que ajudam na preservação do meio ambiente. Cada um dos 6 grupos finalistas teve que pesquisar 100 hectares da maior floresta do mundo em 24 horas e mostrar a utilidade dos aparelhos e tecnologias que inventaram para ajudar na preservação do meio ambiente. Drones com sensores bioacústicos, robôs e inteligência artificial foram algumas das ferramentas usadas. A equipe da Suíça tem 3 brasileiros. A gente está entregando no XPRIZE 3 tecnologias principalmente. Então, a tecnologia de monitoramento aéreo, mapeamento da área, a tecnologia de genética, sequenciamento de DNA, identificação de espécies e de patogênicos, então doenças que podem estar contidas no território. Esse drone colheu algumas amostras da biodiversidade da Amazônia que serão analisadas pelos pesquisadores. A partir de agora, o laboratório deles será a floresta. Esta cientista colombiana, que faz parte da equipe dos Estados Unidos, diz que o conhecimento adquirido na floresta é incomparável. Eu acho que a mais grande lição que nós estamos sacando disto é que não conhecemos quase nada de nosso próprio planeta. Dos 6 grupos finalistas, 3 vão dividir um prêmio de 10 milhões de dólares. Dinheiro que será usado para aprimorar a tecnologia que eles desenvolveram durante os 5 anos de competição. É uma iniciativa do Instituto Alana, uma organização social sem fins lucrativos. Uma competição colaboração de ciência, de pesquisa e de proteção ao meio ambiente, especialmente da biodiversidade. E essa competição tem o objetivo de desenvolver tecnologias para mapear essa biodiversidade, para que a gente possa conhecer mais e proteger mais. Para os pesquisadores, é uma troca de experiência única. Eu vejo muito que é impactante o quanto a gente é apaixonado, o quanto a nossa paixão de Amazônia contagia e quanto eles vêm pra gente com perguntas, com dúvidas que não são sobre a vida, não são sobre a biodiversidade, sabe? A Ana faz parte do grupo. É indígena da etnia Mura. A tecnologia que desenvolveu com os colegas já é usada na comunidade dela. Parece que eu estou sonhando de pessoas quererem ajudar a gente
quererem de fora, né? Da Suíça, são pessoas de vários cantos do mundo olhando, focando diretamente no Amazonas, na Amazônia, na nossa terra, nas nossas árvores. E agora estar envolvida nisso, fazer parte disso é surpreendente. Todos os esforços, né, para a gente preservar a Amazônia. Vamos falar agora do G20 Social. É um evento inédito no Rio de Janeiro que dá voz para a sociedade civil e também abre espaço para influenciadores e movimentos sociais discutirem temas que são urgentes. Entre eles, uma aliança global contra a fome. Pelos caminhos da cidade que vai sediar o G20, se vê a pobreza. Na região do Museu de Arte Moderna do Rio, onde os chefes de Estado vão se reunir, tem gente vivendo na rua. Nesta ocupação, ao lado da Central do Brasil, moram dezenas de famílias. Muitas vivem com insegurança alimentar, não sabem se vão fazer a próxima refeição. Dona Neide cria 2 netos e conta com a distribuição de quentinhas. Muito importante essa ajuda aqui, filha. É muito bom. Chegando a janta, como é que é? Aí a janta é aquilo, a gente dá um jeitinho para não dormir com fome, né? A Ação da Cidadania distribui 1.000 quentinhas por dia na região metropolitana do Rio. Essa quentinha é muito importante para a gente, porque tem muitas pessoas necessitadas que passam fome e ajuda muito. A organização vem liderando os debates de combate à fome no grupo da sociedade civil do G20 Social. A cúpula social é um passo inédito do Brasil e as propostas serão levadas para os chefes de Estado na semana que vem. O G20 e a Aliança Global eles têm um foco de tentar mobilizar diversos atores que vão estar participando desse processo de combate à fome. Um deles é quem tem o dinheiro, os bancos mundiais, né, os grandes filantropos, os países que têm mais recursos para financiar as políticas. O Brasil assumiu a presidência do G20 em dezembro do ano passado e vem tentando chamar a atenção do mundo para a necessidade de uma aliança global contra a fome. A aliança já conquistou a adesão de alguns países, como a Alemanha e a Noruega. A ideia é reunir recursos e conhecimentos para implementar políticas públicas e ações que já se mostraram eficazes na redução da fome e da pobreza no mundo. Se a gente parar para pensar, né, a FAO estima que são mais ou menos 700 milhões de pessoas no mundo em situação de insegurança alimentar. Então, não é apenas uma iniciativa para a população brasileira, mas é uma iniciativa realmente global. Além do combate à fome, pobreza e desigualdade, o G20 tem outros 2 temas prioritários: o enfrentamento às mudanças do clima e a reforma de instituições como a ONU, para que os países emergentes tenham mais representatividade. A liderança da ONU ela é baseada na correlação de forças que saiu na Segunda Guerra Mundial. Os países do Conselho de Segurança da ONU que discutem a paz são os que fazem a guerra. Então, como é que isso precisa ser discutido? O Fórum dos Líderes das 19 principais economias do mundo, mais a União Europeia e União Africana, vai ser na segunda e terça-feira que vem. Mas os debates já começaram na cidade. Na Casa de Cultura Laura Alvim, em frente à Praia de Ipanema, durante a mostra de cinema Time to Act, foram exibidos filmes que despertam o público para a necessidade de agir. É uma maluquice porque não é complicado. Né? É uma coisa que depende de nós simplesmente parar de jogar esgoto, entendeu? E químicos dentro da Bahia. Ela vai virar outra coisa. Cabe a nós. Por que não fazemos isso? O cinema tem um poder de transformação, né? O cinema toca as pessoas pela emoção, provoca reflexão e mudança de comportamento. No dia a dia, a Dona Neide percebe a urgência dos temas discutidos no G20. Eu queria que eles pensassem primeiro na alimentação, na saúde, emprego, a falta d'água, os rios tudo seco, a desmatamento, as queimadas. E eu queria que, tivesse pelo menos uma solução em alguma coisa. Tantos assuntos importantes, né? Lembrando que na segunda e na terça-feira acontece a reunião de cúpula com os chefes de Estado do G20. E falando em Rio de Janeiro, a cidade está lotada de turistas nesse feriadão e nem a chuva atrapalhou os planos de quem veio a passeio. Os olhos do mundo estão voltados para a mais maravilhosa das cidades. E não é só por causa do G20. O mega feriadão também atraiu muita gente.
E nem o tempo fechado impediu os turistas de aproveitarem a princesinha do mar. E haja turista, viu? Aqui no Calçadão de Copacabana, os idiomas se misturam. É R puxado pra lá. Porta. Oxente pra cá. Oxente, estamos no Rio de Janeiro. Espanhol a colar. Argentina, Argentina. Com a cidade cheia, quais os planos dessa galera pro mega feriadão no Rio? Tomar uma caipirinha no posto 5? Cristo, hoje tem um pão de açúcar e veio conhecer Copacabana hoje. Dados do Hotéis Rio e da Associação de Hotéis do Rio confirmam. A cidade está lotada. A ocupação para o feriado tem média de 80% para o período de 15 a 20 de novembro. Ipanema, Leblon, Leme, Copacabana e o centro da cidade estão entre as regiões mais procuradas. Os hotéis 5 estrelas, que receberão as comitivas estrangeiras para a reunião do G20, registram números de ocupação acima dos 95%. A maior parte são turistas brasileiros vindos de São Paulo, Minas Gerais e do Espírito Santo. Alguns estão aqui pela primeira vez. Chegamos hoje. E vieram para o Rio por quê? Para conhecer, a gente não conhecia, né? Outros conhecem tanto o Rio que já se sentem cariocas. Já viemos várias vezes. Já tá carioca? Já estou carioquês. Diferentes nacionalidades espalhadas pela cidade maravilhosa. Como a dos nossos vizinhos colombianos e argentinos, que admitem, ninguém resiste ao Rio de Janeiro. Muy bonito todo, muy agradable. Es un destino siempre que nos hace muy bien a todos los argentinos venir a visitarnos. Amamos mucho el Rio de Janeiro. Tem tudo num lugar praiano. O que você precisar dentro do Rio de Janeiro tem, né? É lindo, meu salgueiro, contagiando. Essa cidade explode. Agora vamos torcer, né, para fazer um solzinho, pelo menos, para esses turistas poderem aproveitar um pouquinho, pelo menos, a praia. Agora, em Goiás, Goiânia, recebe um dos maiores e mais importantes eventos da América Latina sobre robótica e inteligência artificial. É a feira da interação entre humanos e robôs. Sejam bem-vindos. Há pouco tempo atrás a gente falava que a robótica era o futuro, mas não é mais. A inovação é realidade, é presente. Acompanhados de um bom chimarrão, os gaúchos da cidade de Rio Grande preparam o Boris para o serviço. E lá vai o simpático robô tirar o lixo. A ideia do Boris é ser um robô doméstico, então para ajudar em todas as tarefas de casa. Ser um assistente. Então, se precisa que o robô pegue alguma coisa, se o robô tira o lixo para fora de casa, que receba pessoas na casa. Num pavilhão repleto de máquinas e seus criadores estão estudantes cheios de ideias. Um incentivo, né, para o futuro, né, para o melhoramento do nosso mundo aí, né. A visita à feira de robótica é de graça até domingo e o público pode assistir de jogos de capoeira a partidas de futebol. A gente só dá um play nele e ele já faz o jogo dele. Ele sabe que ele é o artilheiro, por exemplo. Então ele tem que pegar a bola e chutar no gol. De Alagoas vem o capricho e o cuidado nas roupas coloridas dos robôs. E do Rio de Janeiro, a precisão dos drones. A ideia é cada vez se superar, né? A edição deste ano tem um formato que possibilita competições entre equipes que estão aqui no evento e outras de fora, até do exterior, que participam de forma remota. São 1.500 estudantes de todos os estados do Brasil e também competidores de Portugal, China, Alemanha e Rússia. Essa turma veio de São Petersburgo, na Rússia. O Fedor me contou que é a primeira vez deles no Brasil. São 3 grandes disputas. As finais da Olimpíada Brasileira de Robótica, a Mostra Nacional de Robótica e a Competição Brasileira de Robótica. Quem levar a melhor nessa se classifica para o Mundial do ano que vem em Salvador. São muitos ajustes, muitos parafusos trocados. O ano todo que a gente se dedica para isso. Para vir aqui e tentar dar o máximo da equipe e o máximo do robô também, que é o nosso atleta, né? E eles ainda nos encantam com shows de danças. Vamos fazer um intervalo agora e você vai ver a seguir. Olinda, em Pernambuco, cedia a 13ª edição da Fliporto. Festa literária homenageia Raimundo Carreiro e Chico Science.
E ainda, no Rio Grande do Sul, um encontro de artes e tradição gaúcha reúne cerca de 4.500 competidores. É daqui a pouco. Madá desconfia que Jaime e Tereza estão sendo bancados pelo tio Osmar. Você nunca tinha dinheiro pra nada, vivia duro por aí, né? E agora quitou o financiamento do carro. Dizendo que é herdeiro de uma tia. Me poupe, né, Jaime? Vamos combinar o seguinte, se tem alguma herdeira aqui, sou eu. Do bilhete premiado que o meu pai ganhou, o tio Osmar roubou. E você deve ter ganhado uma grana boa pra ficar bem quietinho. Hoje. Será que eu incluo a polícia logo nessa conversa pra gente resolver isso? Volta por cima. O Brasil TV está de volta. Em Olinda, acontece até domingo a 13ª Festa Literária Internacional de Pernambuco, a Fliporto. Igrejas e monumentos que atravessam os séculos, ladeiras de pedras e casas coloridas que compõem um cenário que parece uma gravura de livro. É Olinda, patrimônio histórico e cultural da humanidade e seus cartões postais em cada esquina. A cidade adora receber os visitantes com festa. O carnaval é a mais famosa delas, mas não é a única. Desta vez, Olinda abre as portas para uma turma de apaixonados pela literatura. A Fliporto, na sua 13ª edição, espera atrair 30 mil pessoas. A festa literária está de volta depois de 5 anos com uma missão: fortalecer a economia criativa e divulgar Olinda como a capital cultural do Nordeste e essa força criativa imensa que tem Olinda. Artistas dão as boas-vindas e convidam os visitantes a se deixar levar pelas aventuras dos livros. A contemporaneidade da obra de Chico Science é lembrada pelo icônico álbum Da Lama ao Caos, que completou 30 anos. O pernambucano, que denunciava a pobreza e as desigualdades, é um dos homenageados desta edição. O premiado escritor pernambucano Raimundo Carreiro, com mais de 20 obras publicadas, também é homenageado e manda um recado para os leitores. Não esqueçam nunca que a única diversão sólida que o homem tem é o livro. Esta é sólida, não se desmancha no ar. Escritores, estudantes e amantes dos livros estão aproveitando para matar a saudade da festa literária. É uma retomada magnífica para a cidade, né? Para a movimentação cultural da cidade, sabendo a importância da cultura para Olinda, né? Um evento de suma importância para a cidade, né? Para a nossa cultura, para enriquecer o mundo literário aqui dos contemporâneos, dos nossos contemporâneos aqui, né? Só através da leitura é que pode abrir a mente das pessoas e as pessoas podem criar outros horizontes. E o festival que celebra a cultura popular do Rio Grande do Sul vai reunir mais de 4.500 competidores nesse fim de semana. Muitos contaram com a solidariedade para continuar ensaiando depois das enchentes desse ano. A melodia, os passos e o brilho nos olhos carregam a história de um povo. Para nós, explicando, trazendo ao mundo como um todo, assim, né? Seria a Copa do Mundo da dança, né? O Enarte é uma competição entre centros de tradições gaúchas, os CTGs. O ano inteiro, grupos de dançarinos e músicos ensaiam para o fim de semana de apresentações. Só que este ano, a tragédia de maio interrompeu a preparação em muitas cidades. O CTG de Encantado, no Vale do Taquari, virou abrigo para vítimas das enchentes. Algum parente, familiar, né? Próprios dançarinos, vários foram atingidos, né? Então a gente conseguiu fazer campanhas de arrecadação de móveis, né? De roupas. Muitos deixaram os seus móveis aqui dentro do galpão por muito tempo, né? Até conseguir se restabelecer. No CTG de Arroio do Meio, a força da água destruiu tudo. Foi uma tristeza muito grande, né? Ver que
tudo que a gente tinha guardado aqui, tudo que a gente tinha comprado, recentemente comprado, né? Estava tudo destruído, sujo, quebrado, espalhado. Diante do desafio, a força da união supera a rivalidade. O Centro de Tradições de Lajeado, no Vale do Taquari, não foi atingido e cedeu a estrutura para que grupos como o de Arroio do Meio pudessem se preparar. Essa é a nossa função enquanto tradicionalista, promover essa integração. Antes de mais nada, antes de ser adversário, antes de ser concorrente, a gente é solidário e a gente é amigo. Sempre disseram que o povo do Rio Grande do Sul, a gente é muito hospitaleiro, é muito solidário. E se não fosse os outros CTGs, a gente não conseguiria ensaiar, então a gente não estaria aqui agora. Todas essas histórias se encontram em Santa Cruz do Sul. E os turistas também movimentam a cidade. A gente já está lotado. Geralmente a gente recebe essas reservas com um ano de antecedência, né? Esse ano o festival promete ser ainda mais especial. É muita emoção, é muita coisa linda que a gente vê, esses grupos que se dedicam o ano todo, né? Trabalho e ensaio para estar aqui, né? O Enarte é sempre lindo, né? Mas esse ano ele mostra o quanto a força da cultura gaúcha pode superar barreiras, dificuldades, uma vitória nossa e de toda a tradição. Sem dúvida, né? Um ano marcado pela superação, mas que bom ver o Rio Grande do Sul se recuperando e agora celebrando a sua cultura. O Brasil TV fica por aqui, você vê outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Eu desejo uma ótima noite para você, muito obrigada pela companhia, até amanhã. Tchau.